delas. Então, a professora Pamela é a professora associada da Universidade Federal do Pampa, lidera o grupo de pesquisa em fisiologia da mesma universidade, coordena o programa de pós-graduação, o programa Pop Neuro, né, e participa do grupo de cientistas do Pampa. É membro do Conselho Superior da FAPERS, do Board de General Assembly UPS, Fellow da IBRO e tem outros cargos representativos. Recebeu o prêmio para mulheres na ciência, L'Oréal Unesco, da Academia Brasileira de Ciências, em 2017, e o prêmio Espírito Público em 2019. Né? Docente orientador dos programas de pós-graduação do Centro de Ciências Fisiológicas da Unipampa, do PPG Bioquímica da mesma universidade e do nosso PPG de Fisiologia aqui da universidade. Tem experiência na área de neurofisiologia da memória, ensino de fisiologia e divulgação de neurociências e é pesquisadora associada da rede Ciência para a Educação, da rede CPE, e consultora do escritório da Unesco para assuntos relacionados à neurociência aplicada em educação. A professora Natália é a professora da Federal Natália Valim Ventos Torres, é a professora adjunta da Universidade Federal do Pará, graduada em fisioterapia pela PUC Campinas, com mestrado e doutorado em neurociência e biologia celular pela Universidade Federal do Pará, com período de sanduíche na Western University, no Canadá. Realizou pós-doutorado na Universidade de Pittsburgh. Atua nos programas de pós-graduação em ciências do movimento humano e atenção e estudo clínico do diabetes, ambos na Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de ensino em saúde e fisioterapia, com ênfase em saúde do idoso, fisioterapia aquática, tendo como principais interesses a investigação relacionada ao envelhecimento, exercício físico, cognição, doenças crônicas não transmissíveis, doenças neurodegenerativas, metodologias ativas de ensino, e é mãe dedicada à sua filha e ao seu filho. E a professora Andréa Camas Delante, a professora adjunta de Estudo de Psiquiatria da Federal do Rio de Janeiro, formada em licenciada em Educação Física e Desporto pela UFRJ, mestre e doutora em Saúde Mental pela mesma universidade, com pós-doutorado em Epidemiologia e Métodos Quantitativos na Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz. Vice-coordenadora do PROPSAN da UFRJ e colaboradora do programa de pós-graduação da UERJ, membro da Força Tarefa Integrativa e Medicina Complementar da Federação Mundial de Sociedades de Psiquiatria Biológica e é membro da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Membro da Comissão de Articulação Técnico-Científica da Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul. Coordena o Laboratório de Neurociência do Exercício da UFRJ, coordena o projeto de extensão proativa da mesma universidade e centros de estudo de psiquiatria da UFRJ. Coordena o curso de extensão em redução do comportamento sedentário em idosos e LPI em movimento. Então, esses são as nossas palestrantes. Inicia, então, a professora Pamela. Aqui eu tava lá onde... Aqui? Não, aqui no quadrinho, bem aqui. Aqui. Isso. Devagarinho, né? Muito obrigada. Vai passar para mim? Muito obrigada. Então, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui hoje, né, voltar a URGS, depois de tanto tempo em eventos online, né? A gente vem retornando gradativamente e é sempre bom encontrar e abraçar, rever amigos e conhecer alguns que eu só conhecia das redes do mundo online. Então, realmente é um grande prazer estar aqui para pensar em trabalhar junto e em efetivar uma rede de pesquisa em exercício e sistema nervoso. Bom, o professor Alex já me apresentou, eu sou professora em Uruguaiana, né, um pouco distante de Porto Alegre, mas estou sempre por aqui, agora vou voltar a estar sempre por aqui, né, nos últimos anos, em função de tudo que a gente passou, acabei não vindo muito, mas eu fiz minha pós-graduação aqui na URGS com o professor Esquerdo, então tenho uma relação muito forte com essa universidade, oriento na fisiologia aqui da URGS. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tu pode passar para mim, por favor?
Bom, a gente vai começar agora a falar, né, nessa última etapa da fase de envelhecimento. A gente sabe que no processo de envelhecimento a gente tem algumas alterações cerebrais que são próprias do processo de envelhecimento. No processo de envelhecimento nós experienciamos mudanças estruturais e moleculares no cérebro e essas mudanças também vão impactar a plasticidade sináptica, trazendo algum nível, né, de disfunção sináptica, e isso pode acarretar déficits de aprendizagem e memória. Memória é aí a linha que eu venho trabalhando ao longo da minha formação. O que a gente precisa observar, né, quanto desse processo de perda de memória, de déficits cognitivos que são experienciados no envelhecimento são fisiológicos, esperados dessa fase da vida, e o quanto eles estão relacionados ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. A gente consegue observar nessa curva temporal aqui do curso da vida, na linha amarela, né, a gente tem um envelhecimento normal. E consegue se perceber ali que, num determinado período de envelhecimento, a gente começa a ter um pequeno declínio das funções cognitivas, especialmente aqui nesse caso, da perda de memória. Quando a gente experiencia uma situação de doença neurodegenerativa, no entanto, essa perda de função cognitiva ela é muito mais acentuada. A gente consegue perceber que no declínio cognitivo leve já se observa uma perda muito mais acentuada e essa perda é clinicamente detectável em situações de demência, como no caso da doença de Alzheimer. Todas essas mudanças, entretanto, elas estão muito relacionadas com o estilo de vida de cada um e de cada uma. Então, nós falamos já aqui vários aspectos relacionados a isso. A gente sabe que o nível educacional, a prática de algumas atividades, a interação social, a qualidade do sono, a dieta e vários outros fatores relacionados ao ambiente, às experiências do sujeito, vão interferir no quanto esse declínio vai ser mais ou menos acentuado. Entre esses diversos fatores, a gente tem o exercício físico, que é um tema que a gente tem, todos que estão aqui, né, se dedicado a estudar. Então, por que o exercício físico? Já vimos vários argumentos ao longo da manhã, pode, por favor, passar, Nando, de uma forma bem resumida, quando a gente fala em função mnemônica e aprendizagem e memória, a gente tem uma série de evidências que nos levam a pensar o exercício físico como uma estratégia de proteção. E entre as evidências que nós encontramos na literatura, a gente tem um efeito sobre a vascularização cerebral, que é um dos mais precocemente estudados e difundidos na literatura. Se a gente tem aumento da vascularização ao cérebro, a gente tem entrega de nutrientes, oxigênio maior, né? Também a gente percebe angiogênese a partir da prática regular de atividade física. A neuroplasticidade, que a gente acaba relacionando muito com a memória, porque aprender depende de mudanças nas nossas redes neurais. Estudos mais ou menos recentes, né, também evidenciam em algumas regiões cerebrais a possibilidade de neurogênese, especialmente no hipocampo, que é uma estrutura relacionada à aprendizagem e memória, necessária para que ocorra o início da consolidação de memória. A gente pode ter neurogênese. E muitos estudos mostrando também o papel do exercício, especialmente o exercício crônico, né, no equilíbrio oxidativo, na produção de miocinas e outras citocinas periféricas que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e influenciar positivamente o cérebro, e também a ação do exercício na modulação da neurotransmissão. Então, de uma maneira resumida, aqui quando a gente fala em memória, a gente inevitavelmente acaba falando de hipocampo. O exercício ele pode agir diretamente sobre o hipocampo, influenciando aí a neurotransmissão, por exemplo, a colinérgica e a catecolinérgica, e também a neuroplasticidade através da modulação da expressão de proteínas relacionadas à plasticidade, como o BDNF, que já foi comentado previamente. Mas o exercício também atua a partir de fatores periféricos. E a gente tem muitos estudos recentes, né, falando aí das miocinas e como elas conseguem influenciar o hipocampo. E também, né, os hormônios
produzidos perifericamente e que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e influenciar o nosso cérebro. Esse conjunto de fatores é capaz de promover regulação da expressão gênica, da expressão de proteínas e, portanto, promover mudanças estruturais que vão estar relacionadas com a melhora da saúde do nosso cérebro. Então, eu vou comentar um pouquinho, aí, em função do tempo eu não vou me estender em nenhum dos estudos, mas eu vou contar para vocês o que a gente tem feito no laboratório a partir, né, desse foco de estudo dos efeitos do exercício sobre a memória. Então, lá no laboratório a gente trabalha com modelos animais, ratos e camundongos, mas majoritariamente ratos Wistar. Por que a gente trabalha com esses modelos para estudar a aprendizagem e memória? Embora o cérebro dos seres humanos e dos roedores seja bastante diferente, né, principalmente em termos de giros e circunvoluções, estruturas pré-frontais, o hipocampo desses mamíferos, ele apresenta uma semelhança bem interessante, principalmente no que diz respeito à circuitaria neuronal que está envolvida nos processos de aprendizagem e memória. Então, lá no laboratório, a gente utiliza tarefas comportamentais para avaliar a aprendizagem. Algumas tarefas já foram apresentadas pelos colegas que falaram previamente. A gente faz esses experimentos no laboratório de estresse, memória e comportamento, onde a gente também tem os aparatos para treinamento físico dos animais. Então, basicamente, para estudar a memória dos animais, a gente ensina uma tarefa para eles e depois observa se eles foram capazes de aprender. Na tarefa de reconhecimento de objetos, por exemplo, a gente avalia a capacidade do animal de reconhecer um objeto familiar e, portanto, explorar mais um objeto que é novo. Nós pareamos esses estudos comportamentais com outros experimentos que nós realizamos no laboratório de neuroquímica. Fazemos experimentos farmacológicos comportamentais, portanto, a gente utiliza a cirurgia estereotáxica para implantar cânulas em regiões específicas do cérebro. Isso nos permite modular a atividade de neurotransmissão, bloqueando ou estimulando receptores. A gente também trabalha com a avaliação de expressão de proteínas, especialmente no hipocampo, mas também dependendo do estudo e do seu objetivo em outras regiões. Também trabalhamos com medidas oxidativas, com mensuração de níveis de neurotransmissores e com avaliações histológicas e imunistoquímicas. Então, eu vou mostrar para vocês inicialmente alguns estudos que a gente realizou há algum tempo com ratos envelhecidos, avaliando também a memória desses animais. Então, esse estudo, nós estávamos trabalhando com duas intervenções, uma intervenção com uma substância antioxidante, que é o chá verde, e uma intervenção com exercício físico regular. O que nós fizemos é, com esses ratos idosos, né, realizamos um protocolo de exercício de corrida em esteira por 3 meses, né, e a partir desse processo, depois de 3 meses de treinamento, nós avaliamos a memória desses animais, utilizando diferentes testes de memória e também avaliamos o cérebro desses animais. Eu trouxe só um recorte para a gente ter uma ideia do que nós encontramos no trabalho. Esse é o resultado da tarefa de reconhecimento de objetos, onde a gente avalia aqui o índice de discriminação, a capacidade do animal de discriminar o objeto familiar e o objeto novo. E nós temos aqui um grupo controle, que é um grupo jovem, né, que tem aqui o seu índice de discriminação próximo de 50%. Todas as outras barras são animais idosos. A gente percebe que existe uma queda, né, uma diminuição da memória relacionada ao envelhecimento normal desses animais. A suplementação com o chá verde, ela melhorou um pouquinho esse índice de reconhecimento, mas ela não foi capaz de prevenir sozinha a perda de memória relacionada à idade, enquanto que o exercício sozinho ou associado ao chá verde teve esse potencial de trazer o índice de discriminação para níveis semelhantes ao grupo jovem. A gente fez outros experimentos, né, e, por exemplo, em medidas de estresse oxidativo, o chá verde teve efeitos tão bons quanto o exercício, mas isso nos mostra que o exercício atua também por outros mecanismos que vão além do equilíbrio oxidativo.
Tentando fazer essa translação, né, nós também fizemos uma revisão avaliando isso em humanos, né, nós não fizemos os experimentos com humanos, mas a gente fez uma revisão da literatura para ver o que a gente encontrava nesse processo de envelhecimento. Então, os estudos nos mostram que, de fato, existe essa perda de memória ao longo do processo de envelhecimento humano, e os estudos com humanos, eles olham mais neuroimagem, né? Então a gente consegue perceber evidências de diminuição do volume cerebral, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, e também alguns estudos mostrando aumento do estresse oxidativo. Quando a gente olha estudos envolvendo a prática regular de exercício físico, a gente também vê que o exercício é capaz de melhorar ou manter a memória desses idosos no processo de envelhecimento. Os mecanismos estudados estão muito relacionados à avaliação de neuroimagem, então aumento do volume cerebral, aumento da substância branca e substância cinzenta, alguns estudos inferindo, né, níveis de dopamina, e os estudos com humanos, eles colocam ali sugestões, hipóteses de outros mecanismos que podem estar envolvidos, e aí a gente tem um outro conjunto de possíveis mecanismos envolvendo aí aumento de neuroplasticidade, da modulação de outros neurotransmissores. Mas o interessante que a gente encontrou nessa revisão foi que, para a memória, existe um efeito relacionado ao quanto de exercício é realizado, né? O volume e a intensidade do exercício são importantes. Os estudos com humanos nos mostram que para a gente ter um efeito sobre a memória especificamente, a gente precisa realizar prática de exercício entre, no mínimo, 2 ou 3 vezes por semana. Tem que estar realizando já há algum tempo, então os efeitos começam a ser identificados a partir de aproximadamente 2 meses e meio de prática. E esse exercício tem que ser pelo menos de intensidade moderada. Então, os estudos na linha de memória mostram que, por exemplo, só uma caminhada, ela obviamente pode ter benefícios sobre outros aspectos cognitivos e outros aspectos fisiológicos como um todo, mas para os benefícios da memória parece não ser suficiente. No laboratório, a gente também tem se dedicado a estudar alguns modelos de doenças neurodegenerativas, modelos de Alzheimer, por exemplo. Para estudar modelo de Alzheimer, nos roedores a gente tem diversos modelos de estudo diferentes. Né? Os roedores eles não têm Alzheimer naturalmente, então são protocolos que foram desenvolvidos aí pelos pesquisadores, cada um tem vantagens e desvantagens. Né? A gente tem utilizado o modelo de injeção de proteína beta-amiloide, que é um marcador patológico da doença de Alzheimer, né? Que se agrega ali entre as sinapses, e então injeta diretamente essa proteína no cérebro dos animais. Então, nesses modelos, a gente tem feito uma série de estudos tentando também comparar diferentes tipos de exercício. Então, nesse estudo, nós comparamos o efeito do exercício de força e do exercício de corrida. Então, para exercício de força, vocês estão habituados, né? A gente utiliza ou as rodas de atividade, exercício voluntário, ou as corridas em esteira, que nós acabamos preferindo pela possibilidade de controlar volume, intensidade e frequência de exercício no nosso modelo. E para exercício de força, nós utilizamos um protocolo de exercício, que é uma escada vertical, com um escape no topo dessa escada, e a gente ensina o animal a subir essa escada. Depois a gente faz um teste de carga, né, de força máxima, e depois trabalha com séries de levantamento de peso subindo a escada. A gente consegue perceber que os dois modelos levam a ganhos físicos nos animais. Né? Aqui a gente vê o ganho de força dos animais treinados no exercício ao longo das semanas de treino. E nesse segundo, a velocidade de corrida, que é um indicador indireto de capacidade aeróbica nos animais treinados na esteira. Então, a gente comparou esses dois exercícios nesse estudo, né? Exercício crônico ainda por 2 meses. E a gente viu que os dois tipos de exercício têm benefício para a memória, só que de formas diferentes, em tipos de memórias diferentes, mas no geral os dois são bons para a memória. A gente vê aqui, vou mostrar esse último resultado, né? Aqui animais controle e aqui animais que receberam a proteína beta-amiloide. A gente vê que a capacidade de reconhecer os objetos está preservada nos animais
que realizaram o exercício, tanto os que receberam a beta-amiloide quanto os controles. O que muda também é o mecanismo que está envolvido no efeito de cada exercício. A gente percebe que o exercício de corrida ele tem efeitos muito mais relacionados ao equilíbrio oxidativo. A gente vê uma diminuição dos níveis de espécies reativas de oxigênio, né, do dano lipídico medido ali por lipoperoxidação e o aumento da capacidade antioxidante total. Enquanto naqueles animais que realizaram exercício de força, a gente até vê um dos parâmetros oxidativos também protegido, mas não todos, que nem o exercício de corrida. E, por outro lado, a gente vê mudanças no nível, na atividade da acetilcolinesterase, o que nos induz a pensar em mudanças aí na transmissão colinérgica. A acetilcolina é um neurotransmissor importante para aprendizagem e memória, e ela também é um neurotransmissor utilizado na junção neuromuscular, né? Então, talvez tenha aí alguma interação periférica e central que a gente tem tentado estudar também no laboratório. E aí, só para contar para vocês outras coisas que a gente tem feito, eu não vou mostrar resultados desses outros trabalhos, mas a gente se perguntou também, né, que outras intervenções poderiam ter efeito sobre a memória. E aí nós nos questionamos sobre os efeitos que nós temos na literatura que utiliza, né, estudos com animais de laboratório em relação ao enriquecimento ambiental. Quem está habituado com esse protocolo, já leu artigos, sabe que a gente geralmente usa caixas com uma série de estímulos no ambiente. Entre esses estímulos, a gente também tem rodas de atividade, escadas que induzem ao aumento do nível de atividade física. Além disso, são caixas maiores, que geralmente vão comportar um número maior de animais. Então, a gente não tem só um enriquecimento ambiental propriamente dito, a gente também tem aumento do nível de atividade física e da socialização. Então, nesse trabalho, a gente tentou isolar esses efeitos, né? Um grupo de animais realizou exercício apenas, o outro só teve um aumento da interação social e o outro foi exposto exclusivamente ao enriquecimento ambiental, e a gente viu que tanto o exercício quanto o enriquecimento ambiental tiveram potencial de neuroproteção. A socialização gerou alguns benefícios, mas não teve o mesmo potencial que as outras intervenções. Também temos trabalhado com treinamento cognitivo em roedores. A gente fez uma adaptação do labirinto de Barnes e trabalha de flexibilidade cognitiva com os nossos animais. E a gente viu que o treinamento cognitivo, assim como o físico, também tem um potencial de proteção da memória, mas com mecanismos obviamente diferentes, alguns em comum. Esses protocolos de treinamento físico e cognitivo, além de proteger, eles também foram capazes de reverter alguns déficits de memória induzidos pela neurotoxicidade da beta-amiloide, quando a gente fez a intervenção após, e quando a gente fez a intervenção antes, eles tiveram efeitos neuroprotetores. Aqui a gente vê uma fatia do cérebro desses animais, em cima todos são animais controle, embaixo todos receberam beta-amiloide. A primeira coluna é controle, a segunda coluna os que realizaram exercício físico e a terceira os que realizaram exercício cognitivo. Né? Comparando esses dois, fica claro aqui a desorganização do tecido cerebral dos animais que receberam beta-amiloide, e aqueles que realizaram o exercício, né, melhoraram bastante a organização do hipocampo, e aqui os que realizaram o exercício cognitivo um pouco, mas não tanto quanto os do exercício físico. E a gente tem trabalhado também, pensando nos potenciais efeitos, tanto do exercício aeróbico de corrida quanto do exercício de força, com protocolos de associação desses diferentes tipos de exercício. Então, nós trabalhamos com um protocolo de treinamento multicomponente, onde os animais são expostos em dias alternados à prática de exercício de corrida, exercício de força e exercício cognitivo. A gente também viu efeitos positivos com esse treinamento multicomponente, pensando que esses diferentes tipos de exercício também vão atuar de forma diferente em outros sistemas corporais, portanto, terem benefícios importantes para a saúde como um todo. E para fechar, né, a gente tem que também olhar o efeito do exercício agudo, uma única sessão de exercício e a sua capacidade de modular a aprendizagem. Então, é algo que a gente tem olhado mais recentemente, né?
Então, nesse caso, a gente submete os animais a uma única sessão de exercício logo após a aprendizagem, pensando nos efeitos agudos do exercício de modulação da neurotransmissão. Nós vimos que os efeitos positivos que a gente tem encontrado sobre a memória estão bastante relacionados com o aumento dos níveis de dopamina e noradrenalina no hipocampo. É importante comentar também que a gente trabalha com o braço do GPFIS, que é o programa Pop Neuro, trabalha com divulgação científica, e uma das funções importantes que a gente tem é divulgar o que já está bem estabelecido na literatura. Embora a gente esteja estudando mecanismos e outros usos do exercício, a gente já tem um consenso de que o exercício faz bem para a saúde. Então, dentre as ações do programa Pop Neuro, a gente também fala sobre isso, né, nas escolas lá de Uruguaiana. E também, como anteriormente o Alex falou na minha apresentação, né, eu faço parte do programa Science of Learning, do Escritório de Educação da Unesco, e lá também a gente tem trabalhado com a divulgação da importância do exercício físico para aprendizagem e memória, em textos que nós produzimos para professores e gestores de educação. Então, né, eu acho que depois dessa manhã toda, a gente ainda tem 2 palestras que vão ajudar a convencer quem ainda não foi convencido, né? Exercício, exercício, exercício é a mensagem. Acho que a gente vai sair daqui todos convencidos disso. Eu gostaria, então, de agradecer, né, as agências de fomento que têm fomentado o nosso trabalho, tanto de pesquisa experimental no laboratório, quanto de divulgação científica nas nossas atividades, principalmente nas escolas. Muito obrigada. No mais. Aqui embaixo. No mais. Isso. Aí eu vou subcarregar, sobe. Aí. Agora. É esse aí. Agora vai na bolinha. Aí. Confirmar. Deu. Só espera que vai carregar sozinho. Aí. Ele vai carregar. Volta lá demais, vamos ver onde é que ele tá. Carregar. Onde é que dá pra carregar? Aí, não, sobe. Mais um. Aí. Tu não confirmou assim, tem que confirmar. Vou adiantando aqui, né? Bom dia a todos e a todas. Ainda é bom dia? Acho que já é boa tarde, né? Não, mas tem que esperar carregar. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer demais, né, ao convite, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse dia que eu estou conhecendo pessoalmente algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer, né, no online, mas também revendo grandes amigos, e também podendo estar aqui com vocês hoje falando desse tema tão importante. Eu acho que esse é um primeiro passo de uma rede que ela é fundamental, é necessária para que a gente possa fazer essas conexões, essas parcerias e fortalecer a área da neurociência do exercício. Então, eu acho que eu espero que esse seja só o primeiro de muitos encontros que a gente possa realizar. A gente vai ter que ficar sem problema, porque eu estou passando, né? Eu sou coordenadora do Laboratório de Neurociência do Exercício, da UFRJ. O meu laboratório ele foi fundado em 2007 e a gente vem trabalhando durante esse tempo na área de exercício, cognição e saúde mental. Hoje o nosso laboratório ele tem quase 40 alunos, é um laboratório bem grande, desde alunos de pós-doc até alunos de iniciação científica, extensão. Todas as nossas atividades, a gente tem muitos bolsistas da FAPERJ, do CNPq, e também nossos projetos, a grande maioria deles é patrocinada, né, com o apoio da FAPERJ do CNPq. Pode passar.
O nosso laboratório, então, ele busca investigar o efeito agudo e crônico do exercício físico em diversas variáveis, porque a gente sempre pensou que a gente não podia olhar simplesmente para uma área só a área motora, ou só a cognição, ou só o afeto. Então, a gente procura fazer uma avaliação mais ampla, uma avaliação mais holística e também incluindo avaliações fisiológicas. Mas a gente tem um interesse principal em transtornos mentais. E aí, quando a gente fala dos transtornos mentais, a gente, no laboratório, a gente investiga bastante esses transtornos mentais no envelhecimento. Então, as principais pesquisas do nosso laboratório são com idosos com depressão, com ansiedade, com demência, com declínio cognitivo. E isso é muito importante a gente falar. Eu acho que a rede tem essa missão também, da gente poder trabalhar com essa área do envelhecimento, principalmente se a gente pensar que a gente logo ali em 2030, a cada 6 pessoas, uma vai ter mais de 60, eu já me incluo nessa, né? Antes que o Felipe comece a fazer bullying com a gente, eu já me incluo nessa. E a questão da necessidade da gente se adaptar muito rapidamente. Então, quando vocês olham para essa figura da Organização Mundial de Saúde, o que a gente vê? Que países da Europa, como a França, tiveram quase 150 anos para se adaptar, com a prevalência da população de mais de 60 anos aumentando de 10% para 20%, dobrando. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vai ter menos de 20 anos para fazer essa adaptação, sendo que a gente está falando de 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos que a gente vai ter ali em menos de 20 anos. Será que a gente está preparado para isso? E aí eu já faço aqui uma pergunta para a rede, né? Será que a gente tem profissionais preparados e treinados e capacitados para lidar com isso? Então, eu acho que essa é uma questão importante para a rede. Pode passar. E aí, a gente sabe também que o envelhecimento, apesar da gente ter um aumento da expectativa de vida, a gente sabe que o envelhecimento está associado a uma redução de todas as capacidades. Então, a gente pode pensar aqui na capacidade cardiorrespiratória, a gente pode pensar na massa magra, na força, na potência, e a gente tem que pensar no cérebro. Então, quando a gente olha para o envelhecimento a partir dos 60 anos, principalmente, assim como a gente tem uma perda de 10%, 5% a década de força, de capacidade aeróbica, a gente também tem essas perdas em relação ao cérebro. Seja em determinadas áreas, que a gente tem diminuição de substância cinzenta, e aí, consequentemente, a perda da função, seja de determinados receptores de dopamina, por exemplo, redução de BDNF, de neurogênese, tudo isso vai acontecer no cérebro e todas essas mudanças vão estar associadas, então, ao aumento dessa prevalência de fragilidade, de incapacidade, de morte prematura. Então, qual é a boa notícia no meio dessas notícias todas ruins? É que a gente pode reduzir essa velocidade do envelhecimento e das perdas, ou a gente pode até promover determinadas capacidades quando a gente está num processo onde elas estão tendo uma queda muito grande. E quando a gente olha para o exercício físico, é mais ou menos como se fosse uma via de mão inversa, né? Uma via de mão dupla. Enquanto o envelhecimento, ele de uma forma muito sistêmica, ele vai fazendo com que haja piora em todos os sistemas, e aí a gente tem sistema cardiovascular, músculo esquelético, a composição corporal, o metabolismo e o próprio cérebro, o sistema nervoso central, o envelhecimento vai para um caminho e o exercício vai para o outro. Então, é o exercício físico, uma das formas, obviamente, como várias outras do estilo de vida, alimentação, qualidade de sono, gerenciamento de estresse, mas o exercício físico ele tem essa capacidade de, através de adaptações biomoleculares, favorecer o funcionamento das células, dos sistemas e, consequentemente, das funções. Pode passar. E aí, a gente tem mais uma oportunidade nessa rede que está se formando agora, que é a década do envelhecimento saudável. Então, a gente está no início dessa década do envelhecimento saudável, que é a proposta pela Organização Mundial da Saúde, e dentro dessas estratégias, o exercício físico é uma estratégia bastante potente para a gente atuar nos objetivos de desenvolvimento sustentável e nessas 4 áreas que a gente tem de ação da década, que vão desde um combate ao idadismo, porque o exercício físico ele gera essa possibilidade dessa interação, dessa integração, né, quando a gente fala do idoso, até mesmo propiciar essa qualidade do atendimento
de, por exemplo, idosos que estão em instituição de longa permanência para idosos antigos asilos. E aí a gente tem uma oportunidade maravilhosa que é, quando a gente fala da década do envelhecimento saudável, a gente está falando de desenvolver a habilidade funcional. Como? Aumentando essa atenção integrada para a pessoa idosa. E de que forma que a gente pode fazer isso? Promovendo os domínios da capacidade intrínseca. Então, a capacidade intrínseca é um modelo relativamente novo, nos últimos 10 anos, que a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui no Brasil, vem desenvolvendo bastante essa ideia de que a gente precisa pensar em promover essas capacidades intrínsecas para que a gente tenha uma manutenção da habilidade funcional do idoso. E o que são essas capacidades intrínsecas? Então, a gente tem domínios de saúde física e tem domínios de saúde mental. E quando vocês olham esses 6 domínios, vitalidade, a capacidade visual auditiva, cognitiva, psicológica e locomotora, o exercício físico, nas últimas meta-análises dos últimos 10 anos, veio mostrando um efeito bastante importante nessa promoção, tanto em relação da capacidade psicológica, seja na redução, como o Felipe falou há pouco tempo, da redução de depressão, de ansiedade, a promoção da cognição desses idosos, reduzindo o risco de demência, de declínio cognitivo, principalmente de Alzheimer, e a questão locomotora e da vitalidade, que, por exemplo, a vitalidade, uma das formas que se avalia a vitalidade é através da força de tensão palmar. E a locomoção, obviamente, a velocidade da marcha, que a gente sabe que o exercício vai ter um impacto bastante importante. Então, tudo isso aqui pode ser promovido através do exercício físico. E aí eu queria fazer um destaque aqui para uma outra questão que a gente fala muito pouco, mas é um absurdo a gente falar muito pouco. Porque a gente está num país onde mais de 50% das pessoas, dos brasileiros, são negros. Né? Então, quando a gente fala de ter pretos e pardos, a gente fala muito pouco de como é que é envelhecer sendo, por exemplo, uma mulher negra no Brasil. E esse foi um estudo de uma aluna minha de doutorado, a Jéssica Plácido, que em parceria com os grupos da pesquisa do ELSE, do Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso, nós investigamos quase 10 mil idosos no Brasil inteiro. E o que nós vimos? Olhando a capacidade intrínseca desses idosos, mas pensando nessas interseccionalidades, pensando especificamente nessas disparidades de raça e de gênero. O que a gente viu aqui, obviamente que eu não tenho tempo para mostrar para vocês, mas eu só queria destacar isso aqui. Quando a gente compara o grupo de referência, que era o idoso, homem, branco, a gente tem aqui, principalmente no Sul, as mulheres negras, elas têm mais de 6% de chance de ter uma pior capacidade intrínseca em relação aos homens brancos. Então, envelhecer no Brasil negro, mulher, é uma tarefa bastante árdua. E principalmente por quê? Porque não tem acesso à saúde de qualidade. E muitas vezes esses resultados de capacidade intrínseca, se vocês lembrarem dos domínios, estão relacionados aqui a um sintoma de depressão, que existe o sintoma, mas não tem o diagnóstico, então o que significa? Não tem tratamento. Né? E a outra é a questão cognitiva, uma piora da função cognitiva, que também é por uma falta de acesso. Então a gente precisa pensar nisso seriamente. Passar. E aí vem o exercício físico tendo essa possibilidade de fazer todas as adaptações que já foram faladas aqui a manhã inteira, desde o aumento de PDNF, GF1, alterações de aumento de lisina, as miocinas que vão lá do músculo, fazendo as adaptações centrais, promovendo neurogênese, angiogênese, sinaptogênese, melhorando a neuroplasticidade, mas também o cérebro fazendo também essa possibilidade da gente também ter uma melhora da resposta músculo-esquelética, marcha e tudo isso. Por quê? Porque a gente tem áreas que são áreas que, ao mesmo tempo, elas são para função executiva, como a córtex pré-frontal, mas elas também estão relacionadas às emoções e ela também está relacionada às questões motoras. Quando a gente pensa no circuito frontoparietal, ele está relacionado com todas essas funções. Então, a gente pode também ter um benefício a partir do cérebro para essas respostas motoras.
Nosso laboratório, desde 2009, vem trabalhando com esse tema e através de revisões sistemáticas, de revisões narrativas. Então, esse foi um trabalho em 2009, depois esse em 2013, onde a gente vem mostrando essas adaptações que vão acontecer nessa via de mão dupla. Mas eu acho que é importante a gente também pensar nessa via indireta que eu tenho falado bastante e que hoje o Felipe falou aqui, que é, quando você tem uma doença cardiovascular e metabólica, você aumenta muito o risco também de você ter uma doença mental. E quando a gente fala especificamente no envelhecimento, doenças como hipertensão e diabetes estão associadas a um aumento maior de processos degenerativos e inflamatórios no nosso cérebro, que vão estar associados ao aumento do risco, por exemplo, de demência, de doença de Alzheimer, de depressão no idoso. Aí a minha pergunta, será que a psiquiatria está preparada para isso? Isso é um título de um artigo né, do Dietrich, mas eu trago aqui assim para vocês como uma provocação. Né? Será que a psiquiatria está preparada para entender o exercício físico como uma forma de medicamento, como um remédio? E aí eu trago para vocês a minha experiência assim, pessoal, até para alguns alunos que estão aqui. Né? Quando eu, professora de Educação Física, cheguei em 2003 no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, falaram para mim, ótimo que você está aqui, mas você pode estudar qualquer coisa, menos exercício. A gente está no Instituto de Psiquiatria, não tem espaço para falar de exercício. E aí eu falei, tá bom, vou falar de cafeína, no potencial evento relacionado, na eletroencefalografia, no tempo de reação com privação de sono. E aí, depois disso, aí eu tive a possibilidade de, depois de pagar esse pedágio, eu começar a falar de exercício físico. E aí eu vou mostrar muito rapidamente para vocês algumas das atividades que a gente fez lá desde então. Então, a gente começou investigando a depressão em idosos, depois a gente começou a investigar as demências, principalmente o Alzheimer, a doença de Parkinson, idosos institucionalizados em asilos, né, antigos asilos, hoje ILPI, instituições de longa permanência para idosos, e mais recentemente o comprometimento cognitivo leve, né, o Mild Cognitive Impairment. Pode passar? Então, assim, eu não vou falar dos resultados, mas muito brevemente a gente começou, então, mostrando que atividades muito simples, como caminhada 2 vezes na semana, elas foram eficientes para a gente ter diminuição dos sintomas depressivos em idosos com transtorno depressivo maior, uma melhora da remissão e uma melhora da resposta desses idosos e também adaptações centrais através da eletroencefalografia. Então, vendo o aumento, por exemplo, da frequência da atividade eletroencefalográfica, então tendo resultados no EEG que poderiam estar associados com todas essas adaptações que a gente tem como hipóteses neurobiológicas. E aí eu queria fazer só uma consideração com o que o Felipe falou, que apesar da gente saber que a gente precisa, né, de alguns treinamentos um pouco mais intensos para outras variáveis, como, por exemplo, a melhora da potência, da força, para a redução da depressão em idosos, 2 vezes na semana foi suficiente para a gente conseguir ter respostas muito importantes. Isso a gente viu depois com demência, com declínio cognitivo e com outras doenças, como uma doença neurodegenerativa como Parkinson. Pode passar. A gente também comparou os tipos de exercício, e esse foi um estudo muito interessante, porque a gente comparou treinamento aeróbico com treinamento de força, e um grupo que ia no nosso centro e que não tinha nenhuma sobrecarga controlada. Passavam pelos equipamentos, por todos os equipamentos, num circuito, sem sobrecarga. Porque a gente queria saber, será que é só o contato social? Será que é só você ter ali uma pessoa te dando atenção? Ou você tem uma questão dose dependente que a gente precisa de alguma intensidade? E esse foi um resultado bem interessante, porque a gente viu que só esses grupos que realmente fizeram o treinamento com intensidade, que tiveram redução de depressão, melhora da resposta e melhora de remissão. Então, esse grupo não conseguiu encontrar esse mesmo efeito clínico, mostrando que realmente, apesar da gente tanto faz, você pode fazer o aeróbio de força, mas precisa ter alguma intensidade para a gente conseguir ter esse resultado. Pode passar.
Depois a gente fez alguns estudos que a gente, inclusive, considerou piloto pelo N pequeno. Isso é uma dificuldade, pessoal. É muito difícil a gente brigar com um estudo, por exemplo, que o Felipe mostrou do Blumenthal lá nos Estados Unidos, na década de 90, que ele já fazia com 50 em cada grupo, o grupo placebo, o grupo aeróbio, o grupo combinação inibidor de captação de serotonina e treinamento aeróbio. Maravilhoso, mas ele dava $100 para cada participante, né? A gente dá $100 e a gente faz uma pesquisa inteira, né? Então, a gente fazendo esses estudos com N de 20, a gente, para conseguir publicar, às vezes a gente botava que era um piloto, mas ficava no piloto mesmo, não saía disso. Para a gente era um super estudo, mas com N de 25, 50, por aí. De um modo geral, pessoal, o que a gente viu foi que o exercício físico, tanto aeróbico quanto de força, quanto combinado, multimodal, como a Pamela viu do modelo animal, todos esses modelos mostravam resposta, mas o que é mais bacana, se a gente fala de tratamento farmacológico, a gente vai ter uma resposta para os sintomas daquela doença. Quando a gente está falando de exercício físico, a gente tem resposta para os sintomas, e aí vem no combo uma melhora da força, da funcionalidade, da capacidade aeróbia, vem uma melhora da cognição, vem uma melhora do humor. Então, acho que essa basicamente é a mensagem principal. No estudo multimodal, a gente viu uma resposta com declínio cognitivo, mas não com Alzheimer. Talvez pelo tempo que a gente teve de intervenção, que foram 3 meses. Pode passar. Esse também foi o resultado com Parkinson, tanto com treinamento aeróbio quanto treinamento de força, que foi melhor do que o grupo que não fez nenhuma sobrecarga. Pode passar. A gente fez estudos, então, com os idosos em instituição de longa permanência, e aí a questão nossa aqui era, será que com X-Ray Games a gente não pode ter uma potencialização desse efeito? Ou seja, a gente tem um efeito do treinamento, porque ele está fazendo o exercício, mas a gente também tem uma demanda cognitiva aumentada. E principalmente com essas atividades onde você precisa ter atenção, controle inibitório, memória operacional, flexibilidade cognitiva, e o que eu estou falando? Funções executivas. Então, eu tenho uma combinação do exercício mais o estímulo cognitivo. A ideia nossa era essa, aí a gente teve alguns resultados que a gente viu, então, que os idosos em ILPI, tanto de forma aguda quanto de forma crônica, eles tiveram uma melhora em alguns testes, como o teste de dígitos, que é um teste de memória operacional, que faz parte da bateria de função executiva que a gente usa, e também uma resposta de estado cognitivo global de alguns pacientes que mostraram uma resposta de melhora após a intervenção. Pode passar. Então, aqui eu só queria agora, para finalizar, falar um pouco sobre o que está sendo feito no laboratório, mas a gente ainda não tem resultados. Quer dizer, a gente até tem resultados e publicados, mas todos de estudos de corte transversal, mas são estudos de coorte que a gente pretende investigar durante 3 anos e também um estudo de intervenção randomizado controlado com pacientes com demência. Pode passar. E aí eu só queria dar uma sugestão também para a rede aqui, né, para a gente pensar um pouco se a gente não poderia, dentro desses biomarcadores que existem na literatura, como já foi falado pela professora Pamela, né? Então a gente tem proteína tal, a gente tem beta-amiloide, a gente tem a ressonância, a neuroimagem. Será que as pessoas aqui no Brasil têm condição de fazer isso? Quem está ali na clínica da família tem condição de estar fazendo essas avaliações? Será que em vez da gente usar isso, ou usar isso também para quem pode, mas será que a gente não conseguiria ter alguns marcadores mais simples, ecológicos, de baixo custo, para que a gente pudesse utilizar na clínica? Então, a nossa ideia realmente foi tentar olhar para respostas motoras associadas à cognição. Então, muitas delas, por exemplo, navegação espacial, uma marcha em dupla tarefa, que eu não vou falar, porque a Nathalie vai falar, e que talvez pudessem estar contribuindo tanto para a gente olhar esses estágios prodrômicos de declínio cognitivo, de Alzheimer, mas também como um marcador para a intervenção durante o tratamento. Pode passar. Então, esse é um dos estudos, o acompanhar. Agora, acho que você vai poder passar assim, bem rapidinho, para a gente não tomar muito mais tempo de vocês. A gente faz uma avaliação, toda uma bateria cognitiva, afetiva, motora. Pode passar.
São todos os testes que a gente faz, então se vocês tiverem interesse em conhecer esses testes, se vocês tiverem interesse de ir no laboratório para poder conhecer, fazer um Zoom, então a gente faz toda essa bateria de testes cognitivos, toda essa bateria de testes físicos, alguns deles a gente faz em dupla tarefa, a gente utiliza o eye track, pode passar. Aqui é o Floor Maze Test, que é um teste de avaliação da navegação espacial. E por que isso é importante? Esse labirinto, os estudos mostram que ele tem uma capacidade de predizer demência e declínio cognitivo. Além disso, esse tipo de teste está associado com áreas como o hipocampo, está associado com áreas parahipocampais, está associado com áreas de precúnios, que são áreas que são muito importantes de interesse para demência e declínio cognitivo. Pode passar. Aqui, alguns dos testes que a gente faz também utilizando o eye track, para a gente poder ter, então, uma ideia de pistas visuais, de pontos de interesse, que cada um do idoso, se ele tem um declínio cognitivo, para onde que ele vai direcionar o olhar e as pistas visuais, por exemplo, se ele está fazendo uma dupla tarefa, pode passar. E aí a gente faz uma bateria toda cognitiva e motora, e quando eles têm diagnóstico, eles são encaminhados, então, para o UFRJ, para o Centro de Doença de Alzheimer, e aí é feito o diagnóstico. Isso eu acho importante, pessoal, porque é também o papel da pesquisa, fazendo alguma coisa pela população. Por quê? Tem um estudo da Creuza Pérez que diz que mais de 70% das pessoas com demência no Brasil não têm diagnóstico. E a gente, quando fez essa bateria, a gente viu que 70 dos 100 idosos que a gente avaliou inicialmente tinham um ponto de corte para demência, ansiedade ou depressão. E aí a gente teve a possibilidade de levar essas pessoas para fazer o diagnóstico e para iniciar o tratamento. Pode passar. E o outro é o de intervenção com Exergames, com idosos agora com demência e declínio cognitivo. A gente faz toda essa bateria da mesma forma, 16 sessões comparando o Exergames e o outro grupo que faz o mesmo movimento, mas sem o Exergames. A bateria toda só incluindo a parte de biomarcadores, então BDNF, GF1, irisina, citocinas. Pode passar. O modelo que a gente usa são 40 minutos, 2 vezes por semana, pode passar. Depois eles são encaminhados para o nosso projeto de extensão, que é um projeto que a gente faz com os pacientes com demência e os cuidadores. Então eles fazem atividade 2 vezes por semana lá no nosso centro, pode passar. Durante a pandemia, a gente fez as atividades 2 vezes por semana online, foram mais de 2.000 atendimentos, pode passar. E aí a gente pensar também nessa ponte, né, de levar esse conhecimento para a formação e para a capacitação daquele profissional. Então, a gente tem esse curso online, que a gente teve mais de 200 inscritos no Brasil inteiro, inclusive aqui em Porto Alegre. É um curso gratuito da UFRJ, tem uma série de colaboradores, inclusive a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A gente tem vários módulos onde a gente fala sobre todas essas questões que a gente conversou aqui. A gente, no site, se vocês tiverem interesse, a gente tem vídeos, manuais, HQs, gratuitos para vocês acessarem. E aí eu finalizo aqui com 2 só perguntas para vocês. Se a gente tem todos esses benefícios com o exercício físico, por que mais de 50% da população brasileira não faz? Por que mais de 80% dos adolescentes não fazem? Então, acho que um outro ponto fundamental, que hoje é uma pergunta fundamental para a nossa área, é o que são as barreiras e quais são os motivadores para fazer exercício. E eu acho que é essa rede de neurociência que tem a competência, o conhecimento para poder trabalhar nisso de uma forma séria, porque a gente está falando de cérebro, a gente está falando de comportamento. Mas, infelizmente, a educação física, a fisioterapia, nem sempre a gente tem essa formação quando a gente está nos nossos cursos. Então, pensar no exercício físico de uma forma diferente. Não o exercício físico é remédio, não o exercício físico é só desempenho, não o exercício físico é só estética, mas com o exercício físico, o movimento, e eu acho que a physical literacy é um caminho bem bacana da gente pensar nesse movimento durante a vida, né? A gente precisa do movimento para se conectar com o outro, com nós mesmos, com o ambiente, e a gente precisa também, como diz o Thiago, né, Matias, a gente precisa do movimento para sentir, transformar e se conectar. Então, que a gente pense nisso durante a vida, porque a gente precisa do movimento para a gente funcionar, né?
Então, finalizo aqui, pode passar, com essa provocação, e aí eu vou incluir então aqui a fisioterapia. Será que a gente está preparado para esse movimento, para se movimentar? Será que a gente está preparado para pensar seriamente nos nossos currículos de graduação? Será que a gente está colocando esses temas de saúde mental, de cognição, dentro das nossas universidades? Será que a gente tem profissionais capacitados para prescrever para pacientes com depressão, com ansiedade, com demência? Será que a gente está com esse papel? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para a rede. Esse é o meu grupo, dos meus alunos, lá em casa. Essa aqui é uma provocação para ver se vocês se motivam. Quem sabe, ano que vem, a gente faz um encontro da rede lá no Rio de Janeiro. Já está marcado. Já está marcado, né? Já anotaram bem isso, né? Eu anotei já. Aqui, né? Aqui, né, pessoal? Aí aqui. Aí, marca o azulzinho, não. Aí aqui, né? Marca aí. Confirmar lá em cima. Já entrou? Já entrou. Agora pode entrar aqui embaixo. Aí. Eu estava aqui conversando com a Ionara, se a gente continuava ou não, mas a gente combinou que eu vou tentar ser bem objetiva. Bem, eu sou a Natália, a professora acertou meu nome na sala. Eu sou da UFPA e me sinto muito lisonjeada de estar aqui falando, depois de colegas com uma carreira mais antiga e produtiva que a minha, mas eu fico muito orgulhosa de estar aqui. A gente combinou um pouquinho as falas e aí ficou combinado que eu falaria sobre a dupla tarefa, mas assim, as nossas falas todas são entendendo o envelhecimento como multifatorial. A professora Pamela apresentou uma outra imagem, mas com uma relação muito parecida, entendendo o envelhecimento como um processo ao longo da vida, e aí também por isso a organização em ciclos da vida como a gente fez, né? Mas multifatorial, e em várias direções. E por ser multifatorial, a gente encontra várias questões, como a que o Felipe colocou, de que os tamanhos de efeito das intervenções em diferentes desfechos são moderados ou pequenos, justamente porque não é um motivo só, uma causa só que leva ao desfecho ou à melhoria dele, né? A professora Pamela também falou das alterações que são típicas do envelhecimento, e elas são fisiológicas. Existe, por exemplo, é aqui no meio? Existe a alteração da substância cinzenta do volume cortical, existe uma diminuição dessa espessura cortical num padrão anterotemporal, e existe diminuição da anisotropia, que marca a redução da substância branca, que foi o Felipe que comentou, né, Felipe? Não? Nem lembro. Alguém falou. Foi o Alex? Foi o Alex. Então, essas alterações que são típicas do envelhecimento, elas são decorrentes de alterações estruturais. A professora Pamela mostrou um pouco isso também. Alterações da arborização dendrítica, da formação e das conexões, que são expressas também pela conectividade funcional. A conectividade funcional no idoso é diferenciada, é diminuída em relação ao jovem. Nessa diminuição de conectividade funcional, existe uma tentativa de compensação, né, pela menor atividade. Outras áreas e outras redes, principalmente, são recrutadas, e nessa mudança de ativação de comportamento se percebe uma melhora da performance quando ocorre essa ativação maior. Por favor, não.
Essa mudança de padrão de funcionalidade, de ativação funcional, ela se reflete na cognição, que é o que vários de nós falamos hoje. Eu tenho focado principalmente na atenção sobre como as atividades desenvolvidas em dupla tarefa são influenciadas pelo envelhecimento. E dupla tarefa, normalmente a gente fala em multitarefas, né? Principalmente quando a gente fala da mulher, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, como se fosse uma grande vantagem, quando na verdade é uma grande sobrecarga, na maioria das vezes. Mas na verdade a dupla tarefa está em coisas muito mais simples do dia a dia. E ao reduzir o potencial que o idoso tem de caminhar e falar, de atender o telefone e mexer com uma planta, ou de conversar com alguém enquanto faz alguma atividade de vida diária, aumenta-se o risco das intercorrências associadas, porque isso faz parte das atividades do dia a dia de todos nós. Então, uma queda porque estava subindo no ônibus ou atravessando a rua e também dividindo a atenção com outra tarefa simples, é muito comum e é perigoso. Mas sabendo que o exercício físico promove alterações em estruturas e componentes celulares, assim como a estimulação cognitiva também promove estimulação do aumento da conectividade das redes funcionais, a gente tem trabalhado o exercício em dupla tarefa. O primeiro projeto que a gente fez foi investigando um protocolo de intervenção multimodal com estimulação cognitiva simultânea. Então, os idosos faziam treino de força e faziam treino que era um circuito em que se tinha treinamento aeróbico, coordenação, equilíbrio, e também eles tinham, no próximo slide tem, atividades de dança. No slide anterior, tinha um aluno corrigindo o movimento da senhora que estava fazendo o exercício de força. E aqui tinha um videozinho dessa atividade de dança. Nós usamos atividades de dança com músicas regionais, a maioria, mas também com músicas que os idosos gostavam e escolhiam. Então, eles faziam uma atividade de aprendizado de coreografia e eram solicitados a lembrar essa coreografia depois. Então, durante o treino de força, durante o circuito, durante a dança, eles tinham estimulação cognitiva simultânea o tempo todo. Essas atividades foram sempre feitas em grupo. Vocês veem que tem várias pessoas. Aqui é a aluna, aqui é o aluno. A gente sempre faz as atividades em grupo e uma das coisas que a gente preza é que eles sejam felizes enquanto eles estão lá. Então, se a gente as imagens que eu fui escolhendo, que eu fui ao procurar, né, as imagens, eles estavam sempre sorrindo, sempre alegres. A gente nunca fez esse levantamento, mas eu falava para o João, eu realmente acredito que essa ambiência alegre e de felicidade durante as intervenções faz diferença para os resultados que a gente tem encontrado. Então, nesse artigo, no próximo que eu mostro, a gente descreve com cuidado o protocolo, porque justamente a intenção é testar o protocolo para que o protocolo possa ser aplicado. Esse protocolo agora está sendo aplicado numa tese de doutorado em Taiwan. Eles entraram em contato e estão fazendo para o declínio cognitivo. E o que a gente encontra é a melhora de todas as funções cognitivas que a gente avaliou, da memória episódica, da atenção sustentada, do reconhecimento em todos os idosos. O tamanho de efeito é maior nessas que estão marcadas. Mas quando a gente compara o grupo pré e pós, todas as funções foram melhoradas. E as físicas também. Então a gente trabalha com Senior Fitness Test, né, a bateria, e eles tiveram melhora da função física em tudo que avaliamos. Assim como eles tiveram manutenção do custo da dupla tarefa. Os idosos do grupo controle tiveram uma piora do custo
e os idosos do nosso grupo intervenção mantiveram o padrão de custo anterior. Nós seguimos investigando o efeito do destreinamento nessa população que fez a intervenção. E o que a gente tem é que depois de 8 meses, que acabou, né, o programa de intervenção, volta lá, não. Desculpa. Eles voltaram aos valores de baseline de todas as funções físicas avaliadas, mas não o cognitivo. O cognitivo ficou preservado, independente do físico, o que foi uma surpresa, mas esse é o resultado. Seguindo, a gente acredita que é preciso gostar da atividade. Para ter aderência, eu preciso gostar daquilo que eu faço. Senão, não dura, né? E aí, né, a gente seguiu aquela investigação do protocolo de intervenção em dupla tarefa, mas numa atividade que tem um potencial de ser totalmente diferente do multimodal, que é o Pilates. Então, a gente fez um protocolo de intervenção semelhante àquele, com um Pilates solo. E aqui vejam que a gente está numa igreja, né? No centro social de uma igreja, que tem até Olha só. Porque é assim que a gente consegue desenvolver os trabalhos, né? Indo até a comunidade. Não tem $100. Não tem $100. Não tem $100. Vai adiante, não. E aqui também, para esse protocolo do Pilates, a gente conseguiu encontrar mudanças tanto cognitivas quanto físicas. Pode passar, não viu? Aqui na força muscular de membro inferior e melhora do custo da dupla tarefa. Apesar de ter sido criticado por alguns pilateiros raiz, né? Em tese, eles acham que fere a necessidade de atenção e concentração do Pilates, mas a gente parte do princípio que existe a demanda do idoso. O idoso precisa desse treinamento e muita gente gosta do Pilates, então a gente resolveu seguir. Aqui é o protocolo também, está publicado, parte dele. E assim, esses estudos que a gente tem feito, eles sempre são na intenção de ser possivelmente aplicados na saúde pública, na atenção primária. Então, são estratégias de muito baixo custo, em grupos, desenvolvidas na comunidade, e o protocolo é extremamente detalhado para que isso possa ser aplicado. Porque dentro da perspectiva da década do envelhecimento saudável, que a professora Andréa colocou, eu acho que essa é uma luta, né? Que a atenção primária ofereça essas ações. Nesses 2 projetos que eu mostrei, eram sempre idosos saudáveis. A gente não tem aqui um declínio cognitivo patológico, né? Instalado, mas a gente tem o declínio cognitivo do envelhecimento. E a gente consegue melhoras do desempenho cognitivo e físico mesmo no envelhecimento saudável, não patológico. E aí, para finalizar, eu agradeci com a foto dos 2 alunos que encabeçaram esses 2 projetos, porque, na verdade, eles representam um esforço que o nosso grupo faz, e eu tenho certeza que cada um de vocês faz, que é de, inclusive, lavar o salão antes de atender a população. Né? A Globo não mostra. Se a Globo não mostra. É isso. Muito obrigado. Gostei. Então,